Meus queridos irmãos, nós rogamos aos bons mentores espirituais que nos amparem a todos, em especial a nós que temos que desenvolver o assunto da noite com a ajuda da espiritualidade. Então, pedimos a Jesus que nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine, para que tenhamos um estudo produtivo dentro daquilo previsto pela casa. Isaac Newton estava no pomar da sua residência de família quando ele viu cair uma maçã. Nós vemos as coisas caírem desde que o mundo é mundo. Desde o tempo em que nós morávamos nas cavernas e à noite acendíamos uma fogueira na entrada da caverna para espantar as feras. Era um período complicado, né? Morar na caverna com uma fogueira acesa na porta. Porque tinha o tigre de sabre, né? Que era um animal quase do tamanho do elefante. E de vez em quando queria fazer-nos o lanchinho da tarde. E era complicado. Então, desde esse tempo, vê-se as coisas caírem, e caiu, né? É porque cai, né? E agora? Mas Isaac Newton era um ser, uma alma superior. Ele aí descobriu a lei da gravidade. Puxa, tudo caiu sempre e ninguém viu que havia uma força que atrai todos os corpos para o centro da Terra. E aí nós vemos que a obra divina, a obra dos construtores espirituais, que se inspiram na mente divina para construir os mundos, eles fazem coisas que nós ficamos assim, de queixo caído, ao examinar as belezas estabelecidas por esses irmãos mais velhos, que são os construtores dos mundos. São almas cuja expressão escapa ao nosso entendimento. Se nós tirássemos a lei da gravidade, a vida na Terra seria impossível. Porque tudo que está na superfície do planeta flutuaria por falta de atração e se perderia no universo. Fatalmente seria atraído pelo Sol, que é o nosso grande vizinho, com um poder magnético que se equilibra os mundos, os planetas. Imaginem nós que fôssemos lançados ao éter pela falta da lei da gravidade, que tem assim uma implicância, uma preferência pelo tecido adiposo, as células adiposas. A lei da gravidade assim tem um carinho todo especial, né? Empurra o ponteiro da balança para a direita. Então vejam, amigos, mas se só existisse a lei da gravidade, o que aconteceria? Haveria um achatamento do planeta. Então, esses construtores colocaram magma no interior desta grande bola, que é o planeta terrestre, com a semelhança de um pneu de um carro. É uma pressão interna e uma pressão externa e forma a crosta. E quando a pressão interna está muito forte, uma das 400 mil placas tectônicas abre uma brechinha e há uma erupção, um terremoto, tudo numa matemática. Nenhum computador seria capaz de processar essa equação. Então, são inteligências majestosas que nos apresentam grandes maravilhas, que mostram que tudo tem uma causa, tudo tem uma inteligência de comando. E eu deixaria as imensas placas tectônicas
para continuar nesta exposição do que, por que eu creio em Deus, porque não há obra sem autor. Nas matas brasileiras há um besourinho, que é o chamado besouro bombardeiro. Esse besourinho ele tem no seu ventre duas bolsas. Uma contém água oxigenada e a outra contém hidroquinona. Essas duas substâncias de origem bioquímica, separadas, não acontece nada. Mas quando surge um predador querendo fazer daquele besourinho o seu lanche da tarde, ele assustado, o seu cérebro, que é do tamanho da cabeça de um alfinete, emite comandos e as duas bolsas são pressionadas e faz um spray que, misturado com oxigênio, transforma-se num cautérico poderosíssimo e vai nas fuças do predador que sai desesperado. Então, meus amigos, não há obra sem autor. Eu pergunto aos amigos, isso é obra do acaso, mas como? Como duas bolsas portando produtos químicos diferentes que, combinados, formam uma arma defensiva? Alguém pensou, alguém planejou, porque tudo ali está numa precisão matemática e muito bem bolada para que aquele besourinho tenha a sua defesa. Assim como falamos das pressões externas e internas da vida planetária que tornam a vida na Terra possível. O nosso sangue venoso chega aos nossos pulmões para uma intimidade com o tecido alveolar e chega aos nossos alvéolos aquele sangue venoso escuro, pobre. E quando nós colocamos o ar para fora, nós diminuímos a pressão no alvéolo e aí a corrente aproveita para jogar fora as moléculas de carbono e de água. E quando nós enchemos os pulmões, nós pressionamos o alvéolo, que é um tecido mágico. Ele permite que esses gases, ele é transparente aos gases, saiam e entre o oxigênio que vai à nossa corrente sanguínea, transformando o nosso sangue venoso em sangue arterial, em dois ramos alimenta o nosso cosmo orgânico, principalmente o cérebro, porque o nosso cérebro não consegue pensar sem oxigênio. Ele tem fome de oxigênio. Então, meus amigos, é toda uma majestade científica que nos encanta nos nossos caninhos da vida terrestre. Então, meus amigos, uma inteligência desse porte, que são os grandes espíritos construtores que se inspiram na mente divina para essas obras formidáveis, nós não podemos aceitar quando nos trazem princípios envolvendo a Deus, a nós próprios, a espiritualidade, princípios primitivistas, por que não dizer estapafúrdios, que não encontram eco na mente do homem moderno do século XXI, do terceiro milênio, onde o homem navega pelos fundos dos oceanos, dos submarinos nucleares, que as espaçonaves visitam as regiões extraterrestres e se transplantam um coração, pulmão, um fígado e outros órgãos preciosos para postergar a vida, e nós admitirmos princípios religiosos como aqueles que nos apresentam e que a nossa mente rejeita. Nos diz o Gênesis bíblico de que Deus criou Adão e Eva. Criou Adão, mas o Adão andava assim meio solitário, aí Deus veio à noite, tirou
costela do Adão e deu-lhe uma companheira, Eva. Progrediu muito, né? Uma costela, que é um osso curto, assim. Para as expressões modernas, é só você olhar a penteadeira de uma dama do século XXI, como a Eva evoluiu nos seus trejeitos femininos, nos seus recursos tecnológicos, por que não dizer químicos, para requintar os seus encantos. Então, Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel. E ficaram só os filhos. Então, diz a Gênese bíblica de que Caim foi para a terra de Nod e lá conheceu sua mulher. E lá ele construiu uma cidade. E aí nós começamos a ter dificuldade em digerir essas informações. Se só existia Adão, Eva e Caim, porque Abel estava morto, como Caim foi para a terra de Nod conhecer sua mulher? De onde veio essa mulher? E construiu uma cidade. Uma cidade requer toda uma força de trabalho, um projeto, um dirigente, materiais, e muitos braços para construir uma cidade que seria inviável através de um único homem. Então, meus amigos, engolir essas coisas, e como sabiam os religiosos que isso não passava no crivo da lógica do ser humano, foi inventada a história de palavra de Deus. Não, é a palavra de Deus, você tem que acreditar. A chamada fé cega, que não é mais no nosso século. Nós estamos no século XXI, nós estamos no terceiro milênio, com todas essas maravilhas que nos envolvem. Como aceitar colocações religiosas tão primitivistas? Jesus, no capítulo 14 de João, nos diz que muitas coisas tenho a vos dizer, mas não as podeis portar agora. E quando chegar aquele Espírito da verdade, ele lembrará tudo que tenho dito e vos ensinará todas as coisas. E essa é a missão do Espiritismo: ensinar todas as coisas. Quem é Caim e Abel, senão uma simbologia do homem mau e do homem bom que era Abel? E de onde vêm esses homens, esses espíritos? É das tradições do mundo espiritual, que quando a terra era o homem ainda tão primitivo, que estava se esforçando para amarrar uma pedra num pau com um cipó para fazer uma ferramenta. Já numa região do cosmos, aqueles mundos eram mais adiantados do que a Terra é hoje. Mas houve ali um chamado fim dos tempos, e aqueles espíritos perversos, perturbados e perturbadores, indisciplinados, rebeldes, eles foram degradados daquela região e trazidos para o mundo terrestre. Esses espíritos foram recebidos pessoalmente por Jesus, que lhes prometeu que viria mais tarde ter com eles na terra, mas que eles fizessem o seu trabalho. Meus amigos, essa é uma pedagogia divina, cósmica, que é uma tradição no universo. Os mundos evoluem assim como evoluem as pessoas. E à medida que os mundos vão evoluindo, aqueles esforçados permanecem nesses mundos quando promovidos. Os rebeldes são transferidos para mundos inferiores, como eles próprios, para ajudar em mundos muito primitivos. Foi o que aconteceu com esses espíritos.
Então, Caim e Abel são figuras. Adão e Eva são figuras. A doutrina espírita nos faz luz sobre esses textos para que eles se tornem racionais, inteligíveis, compatíveis com o nosso raciocínio de um homem moderno, quando já conquistamos tanto saber científico que nos encanta os nossos dias. Então, meus amigos, aqueles espíritos egressos daquelas regiões cósmicas que foram promovidas, aqueles espíritos, por assim dizer, despejados por mau comportamento, eles foram trazidos para a Terra para reencarnar junto ao silvícola terráqueo. E eles fizeram a sua presença, marcaram a sua presença com uma inteligência mais desenvolvida e ajudaram o desenvolvimento terrestre. É por isso que quando se diz que Caim foi à terra de Nod conhecer sua mulher, é aquela lição do Livro dos Espíritos que nos diz que a terra não foi habitada, não foi popularizada, não teve a sua população crescida através de um único homem, por ser impossível, mas sim através de muitas regiões do globo. Prova disso está a diversidade do DNA e a diversidade das raças. Nós não podemos admitir que um habitante da África tenha tido a mesma origem de um habitante da Ásia, quando os biotipos são tão diversos, não só no seu aspecto físico, como no seu DNA. São seres diferentes. Não há nenhum paralelo entre pele vermelha americano e o homem branco europeu. Então, nós vemos que, pela diversidade das raças, a vida humana surgiu em muitos pontos do globo para garantir a habitabilidade do planeta. Há regiões que são isoladas por mares, que os homens primitivos não conseguiriam ultrapassar, povoando uma certa região e mantendo características. Hoje, já comprometidas pela miscigenação, que é a união das diversas raças, fazendo surgir novos valores físicos na vida planetária. Então, meus amigos, aquele simbolismo de Adão e Eva representa, para as tradições do mundo espiritual, a raça adâmica, a própria informação dos chamados livros sagrados nos dão conta de que a raça adâmica começou há 4.000 anos antes de Cristo, ou 6.000 anos a partir de hoje. E o mundo era tão rústico, e foram esses espíritos que fizeram aparecer no mundo as primeiras civilizações que aquele livro da Gênese mosaica nos dá conta de que Caim foi para a terra de Nod construir cidades. Na verdade, é um símbolo desse esforço desses espíritos que, reencarnados junto aos silvícolas terrestres, eles demonstraram o seu saber em 3 grandes grupos. O primeiro deles foram os espíritos que povoaram a Europa e fizeram surgir a civilização europeia. Esses espíritos eram os mais atrasados
mas tiveram uma grande virtude, porque se uniram, se confraternizaram, sem preconceito. Eles não tinham o que exigir. Eles foram degradados na terra com um passivo de dívidas espirituais muito alto. E eles tinham que aceitar aquela transferência de um mundo superior para o planeta terrestre. Daí, os textos bíblicos nos falarem dos anjos decaídos, que as fantasias religiosas pintaram de uma forma incoerente e inaceitável. Os espíritos dessas regiões que vieram transferidos para a Terra tiveram o seu paraíso perdido, que retrata os textos mosaicos de uma forma simplista, se formos entendê-los na sua literalidade. Esses espíritos, que eram os anjos caídos, entre aspas, formaram a civilização europeia. Uma outra facção de mediano desenvolvimento reencarnaram na Índia e na Ásia em geral, e surgiram, a partir desses espíritos, os grandes pensadores, como Confúcio, Lao Tse, e outros mais que nos trouxeram filosofias superiores, egressas daquelas regiões cósmicas mais avançadas, na retina espiritual desses espíritos reencarnados naquelas regiões. Mas eles demonstraram, ao criar as castas na religião hindu, a razão do seu degredo, que era o preconceito racial, da separatividade, que Jesus, mais tarde, veio corrigir no amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E os espíritos, as facções menores, mais desenvolvidas, nos trouxeram as belezas da Grécia Antiga, e muito especialmente do Egito Antigo, e deixaram obras e conhecimentos científicos naquelas pirâmides, Kelps, Kefren e Miquerinos, e outras obras, as mumificações, que ainda hoje vemos nos museus de todo o mundo. Sugeriria aos amigos, em suas próximas viagens a Nova York, não esquecer de visitar aquele Museu de História Natural, que é uma das mais belas obras de museu que já vimos na vida. E ali estão expressões daquela época muito, muito interessantes de serem visualizadas, estudadas. Então, esses espíritos mais adiantados nos trouxeram aqueles conhecimentos secretos do Egito Antigo, que chegou-nos até hoje. E ainda, meus amigos, nos diz a Gênese bíblica de que Deus colocou no paraíso uma árvore. Era a árvore da vida, que dava um fruto. E proibiu aos seus novos filhos de comer do fruto da árvore da vida. Meus amigos, que Deus é esse? E aqueles filhos de Deus, o Adão e a Eva, resolveram, e todo mundo conhece a história da serpente, né? E a história da maçã. Eles comeram o fruto da árvore da vida e foram expulsos do paraíso. É um Deus temperamental, incompreensível. Quando Jesus nos diz para amarmos aos nossos inimigos, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, quando os textos nos dizem não matar, não roubar, não adulterar,
não dar falso testemunho, não furtar. E Deus, de uma forma incoerente, expulsa do paraíso os seus próprios filhos, porque eles comeram o fruto de uma árvore. Meus amigos, aí nós temos que recorrer à doutrina dos espíritos. Jesus nos disse: muitas coisas tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Mas quando chegar aquele Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas. O que vem a ser a árvore da vida, senão a própria vida? E qual é o fruto da vida? É a maturidade. Vivemos, vamos amadurecendo, vamos crescendo. O fruto da árvore da vida é a maturidade. Aqueles espíritos tão primitivos, eles não sabiam ainda distinguir entre o bem e o mal. Então eles não tinham karma. Não havia a lei do semear e colher. O homem colhe aquilo que semeia, mas não aqueles espíritos. Nesta época, nós éramos tão primitivos que não sabíamos praticar sequer o mal. Nós vivíamos no paraíso da ingenuidade e não tínhamos lei de causa e efeito, do semear e colher espinhos, porque não tínhamos responsabilidade, por falta de distinção entre o bem e o mal. Então, o Éden bíblico refere-se a esse estágio evolutivo da raça humana, quando, por não compreendermos absolutamente nada, não éramos capazes de praticar o mal nem o bem. Então, nós não tínhamos dívidas espirituais a resgatar, mas nós comemos o fruto da árvore da vida, que foi o nosso desenvolvimento. Então, deixamos o paraíso, deixamos o Éden da ingenuidade, da vida sem responsabilidades, por falta de maturidade dos nossos primórdios, quando mal tínhamos deixado a animalidade para começar a movimentar os corpos humanizados. Éramos ainda aquele troglodita, aquele homem da caverna, que tínhamos as mãos quase a raspar no chão e tínhamos uma força de 4 ou 5 homens, porque era necessário uma robustez física para viver naquele ambiente puramente selvagem. E com a vida, a árvore da vida, as existências, as reencarnações, nós desenvolvemos a nossa inteligência e, ao recebermos a participação, a contribuição da raça adâmica há 6.000 anos atrás, nós ganhamos uma inteligência, um desenvolvimento que nos fez perder a ingenuidade, a inocência espiritual. E essa é que foi a expulsão do paraíso, porque passamos a absorver responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas providências acertadas, felizes, ou as nossas ações nefastas, assumindo compromissos de consciência. Então, a expulsão do Éden foi esse afastamento da inocência em direção ao desenvolvimento necessário, porque não subiremos na escala dos mundos sem esse desenvolvimento. E a esses espíritos egressos de regiões cósmicas mais avançadas, e muitos milhares desses espíritos quitaram-se com a Terra e já retornaram à sua pátria de origem.
porque a maturidade, a infância desses espíritos foi lá e não aqui na Terra. Eles aqui chegaram e nos trouxeram obras de impressão quando colocaram nos seus símbolos o saber que eles traziam das regiões cósmicas superiores. São regiões que distam de 48 a 52 anos-luz do nosso sistema solar. Então, esses espíritos foram os nossos mestres. A eles devemos toda a civilização que temos. Chegamos hoje a um desenvolvimento tão extraordinário que não nos é mais possível, e por isso que os espíritos responsáveis pela vida planetária nos deram a doutrina espírita em 18 de abril de 1857, pela habilidade de Allan Kardec, compilando o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro espírita publicado no mundo, precursor de uma série de milhares e milhares de novos livros, de novos títulos, que da espiritualidade vem enriquecer o nosso entendimento espiritual. Então, essa é a missão do Espiritismo, fazer luz sobre esses conceitos que nos chegam de longe e que trazem no seu bojo ocultos um simbolismo do que havia acontecido no planeta terrestre. Então, meus amigos, nós somos astronautas. Nós vivemos em pleno céu. Nós olhamos uma estrela ali, chamamos aquela estrela vermelha de estrela e cometemos um erro, porque ela é um planeta. E assim como nós olhamos Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno no céu, eles também nos veem. E nós vamos flutuando no éter cósmico, nessa espaçonave chamada planeta Terra. Meus amigos, nós somos cidadãos do universo e iremos nos transferir a mundos superiores com o nosso desenvolvimento e, acima de tudo, com a nossa boa vontade com os valores espirituais. Então, quando o Gênesis bíblico nos fala em Adão e Eva, refere-se à raça adâmica, que foram os povos nascidos naquelas regiões bíblicas há 6.000 anos atrás, por esses espíritos reencarnados de ordem superior. Quando se fala em Caim e Abel, são símbolos. Caim, o símbolo do homem mau; Abel, símbolo do homem bom. Quando se fala em paraíso perdido, são esses espíritos engrandecidos que perderam a cidadania daqueles planetas superiores, promovidos, e foram lançados no abismo terrestre para pactuarem com os terrícolas primitivos naquelas épocas remotíssimas. E quando se fala em anjos decaídos, são esses espíritos, e não a fantasia religiosa de que houve uma briga no céu e que Deus jogou os anjos decaídos no inferno. Uma tolice que não tem tamanho, inacessível, inadmissível para a inteligência do homem moderno. E quando se fala no fruto da árvore da vida, está se falando daqueles espíritos que deixaram a ingenuidade e comeram o fruto da árvore da vida, que é a maturidade, o desenvolvimento da inteligência e o assumir de responsabilidades pelos seus atos. Então, meus amigos,
nós agradecemos a Deus que permite que tenhamos a possibilidade de lermos nas entrelinhas desses livros chamados de livros sagrados, sob as luzes da doutrina que nos consola, a doutrina que é cristianismo redivivo, que é a nossa reforma espiritual para a eternidade. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe. Muito obrigado.